Olá, bem-vindo ao Café com Ferramentas, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente vai tentar falar rapidinho sobre uma ferramenta que eu comprei e que é muito importante eu falar sobre ela para você entender que cada ferramenta tem uma aplicação. Não adianta você querer que uma ferramenta faça uma coisa que ela não foi projetada lá para fazer e depois sair falando mal dessa ferramenta. Então, vamos para a prática, que é o que interessa. Eu comprei essa chave aqui da Uzak, que é uma chave de fenda, né? Uma chave Phillips, é uma chave Torx, é uma chave de bit, né? Que aqui mostra, né? A sequência de bits de ponta que essa chave tem, e ela tem um dispositivo elétrico, ou seja, ela gira independente do teu movimento da mão. Agora, você olhando para ela, você repara que é uma chave, né? Não tem nada, a diferença dela, por exemplo, para uma chave dessa, não é muito, né? Então, você ao contrário do que você tem por aí, você pode utilizar para parafusar uma máquina uma parafusadeira elétrica ou uma mini parafusadeira elétrica, mas você vê que o tamanho nunca é aquele tamanho que você espera que seja, né? Você espera ter uma coisa dessa aqui lá na mão, né? Uma coisa dessa aqui, né? E aí, quando você se depara com as duas, você vê que isso aqui é uma ferramenta, apesar de ser elétrica, de um tamanho que você pode trabalhar sem se cansar, sem ter aquela fadiga de segurar na mão algo pesado. Agora, tem as suas limitações. Quais são? Isso daqui não é uma coisa feita para você tirar parafusos, botar parafuso onde exige um torque maior. Mas a vantagem dela qual é? Ela trabalha, aqui tem as especificações, e aí eu vou fazer você entender isso, ó. Ela trabalha com 0,9 Nm. Vamos parar um pouquinho lá para falar esse aqui, Newton-metro. O que é essa unidade? Todas as vezes que você tem uma unidade associada a uma grandeza física, essa unidade ela obedece à definição dessa grandeza física. Isso é uma coisa muito importante. Há uns 30 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, a gente dava aula em cursinhos pré-vestibular. Então, eu estou falando isso porque isso é uma coisa importante para a tua vida e eu tenho certeza que você vai usar isso. Então, eu estou dando esse parênteses para falar sobre isso. Então, você tinha lá velocidade. Aí o aluno perguntava, bom, professor, qual é a unidade de velocidade? Aí, por exemplo, nós temos metro por segundo. Aí o aluno falava, metro por segundo, mas da onde que vem essa unidade metro por segundo? Vem da definição de velocidade, que é a relação do espaço no tempo, ou seja, quanto você percorreu em um determinado intervalo de tempo. Aí a gente vê qual é a unidade de espaço, metro, qual é a unidade de tempo, segundo. Então é metro por segundo. Aquela barra significa divisão, significa relação. Então, a velocidade é o quê? É a relação entre o espaço percorrido num determinado intervalo de tempo. Ah, professor, estou começando a entender. Então, se eu vou nas respostas da questão
e procuro a unidade, essa própria resposta da questão me dá a fórmula. Olha que coisa interessante. Qual é a fórmula da velocidade? É espaço sobre tempo. Qual é a unidade de espaço? Metro. Qual é a unidade de tempo? Segundo. Pode ser hora? Pode. Pode ser quilômetro? Pode. Quilômetro por hora. Então, todas as vezes que eu tenho dúvida em relação a uma fórmula grande, eu vou na resposta. A resposta está me dando a fórmula. Ah, então qual é a fórmula do torque? Não sei. Eu vou na unidade aqui, ó, e vejo, olha, Newton vezes metro. Então o torque na realidade é o quê? Newton é a unidade de força e metro é a unidade de deslocamento, de espaço. Então a fórmula do torque é o quê? Força versus deslocamento. Ah, mas isso vale para pressão, por exemplo? Vale. Pressão o que é? Força sobre área. Então, eu vou lá e vejo que unidade de força, pode ser Newton, e unidade de área. Ah, mas a unidade de área eu não sei, é fácil. Qual é a definição de área? Não é metro vezes metro? Então vai ser metro ao quadrado. Então, todas as vezes que você tem dúvida em relação até mesmo à definição, você vai na unidade e faz o que a gente chama de análise dimensional. Então, fica atento nisso, que isso é uma dica muito legal. Então, aqui a gente tem duas coisas super interessantes. 0,9 Newton por metro, que é o torque, que isso aqui funciona no modo elétrico, com uma rotação de 300 RPMs. Bom, se você precisa de um torque maior, a chave te permite que você trabalhe até com 10 vezes mais o torque do elétrico. Então, manualmente, aqui, ó, manualmente, você pode utilizar ela como uma chave normal e aplicar um torque de 10 vezes mais, ou seja, 10 Nm. O que significa isso? Você iniciou o teu trabalho, precisou de um torque pequeno, a chave parou porque chegou lá no limite dela, você pode ir manualmente e completar esse torque. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó. Bom, aqui vamos supor que tenha chegado ao limite. Você pode utilizar ela como uma chave comum. O que acontece? O que acontece quando eu estou utilizando com chave comum? Na realidade, a grande vantagem dessa ferramenta é que ela tem um sistema de engrenagens aqui, ó. Um sistema de engrenagens que faz com que esse motor gire numa velocidade muito grande e essa velocidade seja reduzida por esse sistema de engrenagem, capaz de transformar essa velocidade numa velocidade menor, mas com uma força maior. É a mesma explicação das marchas de carro. Você tem uma primeira marcha que tem muita força, mas baixa velocidade. Você tem uma quinta marcha com mais velocidade e menos força. Isso significa o quê? Que o produto entre eles, ou seja, a relação entre eles, seja sempre igual. Se você ganha em velocidade, você perde em força. Se você ganha em força, você perde em velocidade. Novamente, a gata... Rapaz, gato é um negócio interessante, que o gato não gosta de gente, o gato gosta de casa. Então, quando você começa a mexer nas coisas lá da casa, ele vem logo perturbar. No caso, não é gato, é gata, né? Então, o que essa chave tem de inovador? É que ela, através da tecnologia
de usinagem moderna, ela consegue fazer com que num espaço pequeno você tenha uma caixa de redução, uma caixa de engrenagem capaz de te oferecer um conforto no trabalho. Então, se você quer conforto, uma chave leve, uma chave robusta, uma chave bonita, com lanterna, com bom gosto, eu recomendo isso. É para trabalho duro? Não, não é para trabalho duro, mas é para você ter conforto no teu dia a dia. Então, por exemplo, você pode chegar aqui, botar um parafuso numa madeira, chegou, você aperta. Ah, mas eu tenho ferramentas com esta mesma função mais fortes? Tenho. Mas não tão confortável quanto essa. E aí você, quando compra essa chave, quem não conhece, a Alzag é uma empresa que hoje em dia, se não me falha a memória, pertence à Stanley. Ela é de origem italiana, daí o design, né, que é muito interessante. Ela foi comprada pela Facom. Eu até trouxe aqui, ó, um torquímetro da Facom para medir o torque máximo e o torque mínimo dessa chave. Isso é um torquímetro que vai de 2,5 Nm a 0,5 Nm. Então a Facom é uma empresa francesa que comprou a Alzag, depois a Stanley comprou todo mundo. E essa ferramenta aqui, ela é capaz de medir o torque que eu estou realizando. Ou seja, medir de forma contrária. Eu ajusto aqui o torque que eu quero fazer, e quando chega nesse torque, ela dispara, patina. Mas não é isso que eu quero falar. Quero me concentrar nisso aqui, porque realmente eu gostei. O case é muito legal. Ele vem com cabo carregador. O carregador não vem, uma coisa que eu acho legal também, porque você sempre tem algum carregador perdido. Então você pode usar. E tem uma coisa muito interessante, que ele tem um LED piloto aqui, verde, que tem um estágio intermediário. Então quando você está carregando, ele mostra uma outra cor aqui, te dizendo que realmente está lá carregando e está aproximadamente no meio da carga. Assim também, quando ele descarrega, ele passa para uma cor intermediária. Então, achei bastante resistente, bonita. Essa iluminação aqui é bem prática. Esse conjunto de bit aqui é muito interessante, porque ele tem o Philips e tem o Posidrive também. Olha aqui, ó, dá. E acompanha o kit. A única coisa que eu vou destacar aqui é que geralmente, né, na propaganda dessa chave na internet, eles botam as pontas do bit todas viradas para um lado, que fica mais fácil lá para você reconhecer. O problema é que quando você fecha, o centro de gravidade fica deslocado e a tampa não fica homogênea, assim, ela fica virada lá para um lado, prejudicando e forçando aqui. Para resolver esse problema, você bota de forma alternada e você joga o centro de gravidade para o centro da peça, e isso permite que você tenha uma performance na hora lá de abrir melhor. Então, gente, recomendo isso aqui, desde que você precise disso, queira isso. O que é isso? É conforto, praticidade, ela é leve, então te permite usar ela como você usaria isso aqui. O uso clássico disso aqui
é naqueles parafusos grandes com porca que você tem que ficar rodando indefinidamente porque o parafuso é grande e a porca fica praticamente solta, mas tem que ser retirada desse parafuso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Essa chave está à venda na ATI. Eu agradeço a atenção deles nas informações prestadas. E eu acho que não ficou nada a ser dito. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, você bota lá nos comentários que eu procuro respondê-la para você. Gente, Estrela, vamos trabalhar, vamos caçar uns grilos, uns ratos, que eu tenho que correr atrás. Grande abraço para vocês, saúde para todos.